Olá pessoal, meu nome é Nayara. Eu tô aqui hoje para falar um pouco, dar algumas dicas de português, falando um pouco sobre escrita acadêmica, que é o tipo de escrita que a gente utiliza em trabalhos da faculdade, artigos, TCC, etc. Eu vou comentar alguns erros que são muito comuns nesse tipo de escrita, em relação primeiro à redação em si do texto, questões como concordância, pleonasmos, neologismos, formalidade, coesão e coerência, que são aspectos mais textuais. Falar um pouco também sobre a formatação e a apresentação do texto, comentando algumas regras da ABNT. E também vou falar um pouco sobre embasamento teórico, também em relação às referências, a seção de referências, no caso, do texto. Então, começando pelos aspectos textuais da redação, começando a falar um pouco de concordância verbal, que é a questão de adequar a conjugação do verbo ao sujeito, também ao objeto que acompanha, dependendo da frase, Temos dois tipos de concordância, que é essa verbal, e a concordância nominal é em relação a, por exemplo, adjetivos em relação ao sujeito, questões de ortografia também, por exemplo, erros de digitação, que também são muito comuns, ou palavras com a escrita incorreta, que acaba sendo muito comum, mas é um problema, principalmente hoje em dia, que a gente pode usar a internet. Tem muitos recursos para evitar isso, os próprios editores de texto, como o Word, LibreOffice, etc. Muitas vezes já vem com corretores ortográficos embutidos. Sites de busca também, como o Google, são muito úteis também para isso. Temos dicionários que podem nos ajudar, caso a gente tenha alguma dúvida na escrita de alguma palavra. E aí, tanto dicionários online como dicionários físicos mesmo. A questão do novo acordo ortográfico, que mudou algumas regras de escrita de certas palavras, então, como ele está em vigor, é preciso ter uma atenção para isso. Também questão de pontuação, que às vezes acaba interferindo muito no ritmo de leitura e pode cansar ou confundir, dependendo da situação. Questão de coesão também do texto, ela tem a ver com a fluidez e o sentido das frases, o uso do raciocínio lógico e de conectivos, por exemplo, mas, porém, no entanto, e, etc., que são elementos que fazem o texto, a leitura do texto fluir no sentido mais estrutural, assim. No caso, a disposição dos conteúdos e as ideias para que elas sejam, assim, num ritmo e disposição que facilite a compreensão do que você está querendo passar no seu trabalho. E a questão da coerência, ela tem mais a ver com a fluidez e sentido do texto em si, o nexo e sequenciamento lógico das ideias. Então aí é mais a ver com o conteúdo, as ideias em si que você está querendo apresentar no texto, a ordem que elas aparecem e como elas vão se relacionando e evoluindo durante o desenvolvimento do texto. Isso também é muito importante para que o que você quer passar seja entendido da melhor forma. Aqui falando ainda um pouco de aspectos de redação, eu trouxe algumas dicas de coisas para evitar, que às vezes acabam não soando muito bem. Por exemplo, o uso de gerúndio em textos acadêmicos não é recomendado. O uso de pleonasmos a miúde, repetição excessiva de palavras, principalmente na mesma frase ou no mesmo parágrafo, que acaba se tornando cansativo e pode distrair o leitor. A questão de neologismos também, que seria a criação de palavras que não existem na língua. Talvez possa fazer sentido numa tese, dependendo da situação, mas em geral se recomenda evitar o neologismo. Também é bom evitar o uso de expressões populares e gírias, por exemplo, cair como uma luva ou a todo vapor, porque isso influencia no tom de formalidade do texto, porque o texto acadêmico exige uma certa formalidade e esse tipo de expressão popular ou gíria atrapalha nesse sentido.
Também atrapalha a formalidade o uso da primeira pessoa do singular, que não é recomendado. Então, geralmente, o tom que se usa é o chamado plural de modéstia, por exemplo, fizemos ou analisamos, ou então deixar como se fosse sem sujeito, por exemplo, analisou-se ou foi analisado, foi feito ou etc. Outra coisa a se evitar também são clichês, entre aspas, e expressões muito genéricas. Por exemplo, no mundo em que vivemos, a cada dia que passa, um leque de opções ou era digital, que são expressões meio vagas ou chamados clichês de redação, né? Que também é bom evitar, porque também acaba influenciando a formalidade do texto. A questão de termos referenciais inadequados, por exemplo, o mesmo, acima ou abaixo. Nesses casos é melhor reorganizar a frase de forma que não use eles, ou, por exemplo, no caso de acima, utilizar anterior, ou no caso de abaixo, colocar seguinte, que são palavras mais adequadas ao sentido, ao tom formal que a gente deseja ter na escrita acadêmica. E também outra questão a se evitar são frases ou períodos muito longos, porque podem confundir ou cansar o leitor durante o andamento do texto. Aqui falando um pouco sobre a formatação e a apresentação do texto, que são questões mais de aparência. A gente tem algumas recomendações gerais, por exemplo, o uso de itálico em palavras de origem estrangeira, exceto se for nomes próprios ou de instituições, empresas, etc. O uso das aspas duplas, apenas para citação direta curta, que eu vou falar daqui a pouquinho. E geralmente a fonte recomendada é a Arial ou Times New Roman, tamanho 12, cor preta, estilo justificado. Assim, no corpo do texto, mesmo para os títulos de seções, introdução, título dos capítulos, etc., para trabalhos maiores, como TCC ou teses e dissertações, geralmente só é usado o centralizado no título ou na capa. E durante o texto é todo justificado mesmo com os nomes de capítulos e seções. Aqui do lado direito eu trouxe um pouco das regras da ABNT, um resuminho sobre a questão da citação, que a gente tem a citação direta, que é quando você reescreve palavra por palavra um trecho de alguma referência que você utilizou. Então, esse trecho, na citação direta, ela vai ser sempre seguida de parênteses com o sobrenome do autor em letra maiúscula, vírgula, o ano da publicação do trabalho, vírgula, o número de páginas, as páginas que estão, no caso, a citação que você está utilizando. E aí, a citação direta, ela pode ser curta, quando tem menos de 3 linhas. E aí, nesse caso, a citação vai vir no corpo do texto mesmo, dentro de aspas duplas. E se ela tiver mais de 3 linhas, ela é considerada longa. E aí, a recomendação é que seja colocada num parágrafo separado, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, ela vai ficar alinhada à margem direita, sem utilizar aspas, e com o tamanho, a fonte de tamanho 10. Também seguido do parêntese com o sobrenome, o ano e as páginas da citação. E também temos a citação indireta, que é quando você parafraseia ou comenta de alguma forma, mais destrinchada, vamos dizer assim, alguma ideia ou conceito que você está usando das suas referências. E aí, no corpo do texto, seja no meio da frase ou no final, depende de como você está articulando aquela ideia ou conceito, né, no seu texto. Mas ela sempre tem que ser seguida de um parêntese com o sobrenome do autor em letras maiúsculas e o ano, vírgula, o ano da publicação. E aí a citação indireta, como ela não é palavra por palavra, é você comentando ou articulando alguma ideia sobre algo que você está usando de referência, tem que ter muito cuidado na interpretação para não sair algo assim muito mirabolante, nem que não seja condizente com o trabalho que você está referenciando. Isso também é muito importante para dar credibilidade ao seu texto. E também a citação indireta, ela também pode aparecer dessa forma aqui. Por exemplo, você pode dizer numa frase, segundo ou de acordo com Silva, e aí parênteses com o ano, aí vírgula, tal conceito, etc, etc. Então, no corpo da frase, né, do texto, ao invés de parênteses,
você pode incorporar dessa forma, com o sobrenome só a primeira letra maiúscula e o ano entre parênteses. Mas essa informação do sobrenome e do ano sempre tem que estar disposto quando você está fazendo a citação indireta, né? Comentando algum conceito de referência. E também sobre a questão do embasamento teórico, sobre a formatação na seção de referência. Eu vou comentar um pouco também a questão o que o ABNT fala um pouco sobre isso, que as referências sempre têm que estar dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, e a formatação em si da referência vai depender do material que você está citando. Por exemplo, se for um livro, a formatação ela vem assim, é o sobrenome todo em letra maiúscula, vírgula, o primeiro, o segundo nomes do autor, e aí podem estar abreviados com um ponto, só a inicial, ou pode estar o nome completo, pelo menos o primeiro nome, e aí o título em negrito, seguido do subtítulo, o número da edição disposto dessa forma, número, ponto, ed, ponto, e aí a cidade, dois pontos, editora em que foi publicado o livro, e vírgula, o ano que foi publicado. Aqui também um outro exemplo, se for um site, tem que ter o sobrenome e o nome do autor da mesma forma, e aí o título e o subtítulo vão estar em aspas duplas, com ponto, o título também em negrito, seguidos do ano, ponto, disponível em, e aí tem que estar o link completo da matéria que você está citando ou referenciando, ponto, acesso em, e aí você tem que colocar a data do último acesso que você teve àquela página. Porque se por acaso o site que você referenciou depois que você escreveu seu trabalho por algum acaso for derrubado ou tiver algum problema com o link, você vai estar resguardado enquanto é isso. Por isso é importante colocar a data do acesso mais recente que você teve daquela página. E aí algumas questões para evitar nessa parte de embasamento teórico são temas ou conceitos que sejam irrelevantes para o trabalho, que não agreguem realmente alguma coisa que embase o que você está querendo falar no texto. E aí também tem um gancho para esse próximo item, que é referências de mais ou de menos. Então o número de referências deve ser, digamos, o suficiente para você conseguir articular bem a sua ideia, evitar, por exemplo, referências demais que você não cita ou que não utiliza durante o andamento do texto, ou de forma que você cite apenas, assim, que seja tão poucas referências que você cite apenas, que você acabe citando um número limitado de trabalhos e visões sobre o determinado assunto que você está discutindo, e aí acaba mexendo, assim, acaba atrapalhando a questão da credibilidade do seu trabalho, né? E também a questão de esperar que o professor orientador ou algum coautor que você esteja trabalhando forneça as referências necessárias para o trabalho. A busca das referências é uma parte muito importante, não só do andamento do trabalho, mas também da seriedade em si, da escrita, e também em relação à credibilidade e importância do que você está querendo dizer com aquele texto. Aqui eu tenho algumas referências que eu usei para essa aula de hoje. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha abrido alguns horizontes e vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada.